Olá, querido, querida, muito obrigada por mais uma vez abrir a porta da sua casa, do seu coração, para que Deus possa entrar e fazer todas as modificações que Ele achar necessárias na sua vida. Muito obrigada porque eu estou muito feliz, porque eu estou participando desse momento tão importante para você. Então, eu estou sendo, nesse momento, um instrumento de Deus para poder atingir a sua casa, a sua família e o seu coração. Hoje o nosso estudo é o quarto estudo e nós vamos falar sobre o plano da salvação. Você lembra que você já viu o vídeo do primeiro estudo que falava sobre a origem de tudo, a importância da Bíblia, a origem de tudo. Depois fizemos um estudo falando sobre as belezas da criação de Deus. No terceiro estudo falamos sobre a origem do mal, entendemos que a maldade que existe nesse mundo não está em Deus, não foi Ele que criou, mas sim o inimigo dele, que é Satanás. Então, até aí nós já fizemos um bom percurso. Hoje nós vamos entender qual é o plano da salvação de Deus para nós. Será que Ele quer me salvar? Ele quer salvar você? Mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que nós não sejamos dignos dessa salvação? Sim, Ele quer. Na verdade, Ele já salvou. Basta você aceitar, você se entregar a Ele e tudo está certo. Tá bom? Então, a partir de hoje, no final desse estudo, você vai refletir, você vai pensar na sua vida e ver o que você pode mudar para que Deus possa lhe resgatar. Será que você está pronto para ser resgatado? Será que você quer ser resgatado? Porque não adianta você se arrepender. Hoje você vai à igreja, faz a oração dos 10 Pai Nossos e aí depois está tudo certo, você pode voltar a pecar. Não, não é assim. Você se arrepende, você tem um arrependimento verdadeiro. Então, o que Deus quer de nós é um arrependimento verdadeiro. É aquele arrependimento que você confessa a Ele e você não quer mais pecar. Mesmo que aquilo seja mais forte que você, porque tudo que a gente faz de mal geralmente é mais forte que a gente. Mas Deus é mais forte que tudo. Então, Ele pode te ajudar a não fazer mais isso, a não pecar mais, a não cair de novo nessa tentação que tanto lhe faz mal. Tá bom? Então, hoje nós vamos aprender como nos aproximarmos de Deus de maneira mais autêntica, como se aproximar de Deus, como entender esse plano da salvação que Ele tem para nós, tá certo? Então vamos lá. Antes da gente começar o nosso estudo, o que a gente tem que fazer? Pegar a nossa Bíblia. Então pega a sua Bíblia, vai lá rapidinho, pega a sua Bíblia, porque hoje nós temos muitos livros para conhecer, muitos livros para estudar. Hoje o nosso estudo está cheio de exemplo, tá? Então, já pegou a Bíblia? Então vamos lá. Então, primeiro pega a Bíblia e depois faz o quê? A oração. Vamos pedir o direcionamento para o Espírito Santo para que ele possa guiar o nosso estudo, para que ele possa abrir a sua mente, o seu coração para receber a palavra de Deus, tá bom? Então feche os olhos se você puder e vamos fazer a oração. Essa oração ela é para você. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui juntos. O Senhor nos permitiu, nos deu a vida. O Senhor nos levantou nesta manhã e nos permitiu estarmos aqui juntos, fazendo esse estudo, fazendo com que essa pessoa que está aí do outro lado, ela possa conhecer ainda mais sobre a Tua Palavra, ela possa conhecer os Teus planos para nós, os Teus planos de salvação. Ela possa entender que ela não está perdida, que ela ainda tem uma salvação, ela ainda tem uma solução nesse mundo antes da Tua volta, meu Senhor Jesus. Então eu te agradeço porque eu estou participando desse momento junto com ela, o Senhor está me usando como instrumento de propagação da Tua Palavra. Te agradeço por isso e te peço que o Senhor realmente me use e coloque na minha boca só as palavras que o Senhor deseja que eu diga. Não deixe que saia do meu coração nem do meu pensamento nada que não seja da Tua vontade. Te agradeço por isso, Senhor, e te peço que abençoe nosso estudo, abençoe essa pessoa que está aí do outro lado, a família dela também, todos os amigos, para que ela esteja aberta a te ouvir. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá começar o nosso estudo? Preparado? Preparada? Então, para começar o nosso estudo de hoje, vamos ver a primeira questão. A primeira questão é: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Será que existe só poucas pessoas são pecadoras? Será que existe nesse mundo onde nós vivemos pessoas que não são pecadoras? Vamos ver, a resposta está em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 e depois capítulo 6, versículo 23, tá? O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe consigo a morte.
Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então agora você entende que o resultado, qual é o resultado do pecado? É a morte. Por isso que a morte existe. Não foi Deus que criou, mas sim o homem através do seu pecado, tá? Então vamos ver o que diz agora o capítulo 6, o versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Deus tem um plano para nós. Mesmo que o salário do pecado seja a morte, o presente de Deus, que é grátis, nós não precisamos comprar, nós não precisamos ter dinheiro para sermos perdoados. Nós precisamos apenas acreditar em Jesus, acreditar que Ele veio aqui nesse mundo, Ele morreu por nós, Ele pagou os nossos pecados. E agora a nossa dívida, se nós temos uma dívida com alguém, nós temos uma dívida com Jesus. E o único preço, qual é o preço que nós devemos pagar? É dinheiro? Não. É apenas acreditar. É acreditar que Ele veio, morreu por nós e que Ele veio para nos salvar e nós já temos a salvação. Nós só temos que ir lá até Ele resgatar essa salvação. É só isso, ninguém precisa pagar mais nada. Então vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo. Então vemos, qual foi a resposta para essa primeira pergunta? Quantos são pecadores? Todos nós, né? Todos nós somos pecadores. E qual o resultado do pecado? A morte. Segunda pergunta, que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Como foi que Deus reagiu quando ele soube que Adão e Eva tinham pecado? Vamos ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estava passando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Veja só. Quando a criança faz alguma coisa errada, você já percebeu que a primeira coisa, se ela pegou algo, se ela comeu algo, a primeira coisa que ela faz é esconder as mãos. Ela se esconde porque ela sabe que é errado, ela sabe que não é certo o que ela fez. Assim somos todos nós seres humanos, desde quando somos crianças até quando somos adultos. Isso é algo que nós temos que trabalhar em nós mesmos, porque é muito fácil você esconder o que foi errado, você querer se esconder, porque você não tem coragem de mostrar que você errou. O ser humano, ele é fraco, ele não é corajoso, dificilmente dele mesmo ele vai se acusar. É muito mais fácil acusar o outro, colocar a culpa no outro, do que assumir a própria culpa, mesmo que o pecado tenha sido seu. E assim aconteceu com Adão, quando ele se escondeu. Ele se escondeu porque ele estava nu. Ele descobriu o pecado, ele descobriu o que era a maldade. Então ele percebeu que ele estava nu. Enquanto ele não tinha essa visão do que era mal, ele andava nu e ele não percebia. Para ele era normal, ele não sentia vergonha, né? Ele não sentia vergonha porque ele não tinha pecado. Então qual foi a reação de Deus? Ele chamou Adão. Então, assim como um dia, Ele também vai nos chamar. Um dia que Jesus voltar, se nós ainda estivermos vivos, nós vamos subir junto com Ele. Se nós já estivermos mortos, nós vamos ressuscitar. E Deus vai nos perguntar, Ele vai nos julgar. O que será que nós vamos falar para Ele? O que eu fiz nessa terra? Será que eu vou me esconder ou será que eu vou me mostrar? Mostrar com orgulho de ter seguido a palavra dele e de ter feito o que ele pediu, né? Ter sido usado, ter sido um instrumento. Então, comece a pensar hoje no que você faz da sua vida. Será que quando Deus lhe chamar, será que você vai ter vergonha de aparecer para Ele? Será que você vai se esconder? Então, se a resposta foi sim, vamos começar a pensar, quem sabe mudar um pouco de atitude, mudar aquilo que lhe deixa com vergonha e lhe deixará com vergonha diante de Deus, diante de Jesus Cristo, quando Ele voltar, né? Vamos lá para a pergunta 3. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Bom, aqui nós temos vários livros que dão essa resposta. O primeiro livro é Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Vamos lá.
Gênesis 6, versículos 5 e 6. Ele diz assim: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Então, o pecado, a condição da natureza humana depois do pecado, isso entristece muito o coração de Deus, porque Ele não nos criou para pecarmos, Ele nos criou para termos a vida eterna. Vamos ver o que diz Salmo 51, versículo 5. Vamos ver o que diz aqui o Salmo 51, versículo 5. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. O ser humano é assim, né? Quando ele peca, ele sabe que ele peca. Quando ele faz uma coisa errada, ele sabe que ele faz uma coisa errada. E isso está sempre diante dele. Por mais que ele tente esconder, que ele tente mascarar isso, mas ele não consegue sempre, porque ele, com ele mesmo, ele sabe o que ele fez. Vamos ver o que nos diz sobre isso. Jeremias 13, versículo 23. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal também poderiam aprender a fazer o bem. Né? Então, assim como o homem negro, o homem preto, ele não pode mudar a cor dele, o homem branco não pode mudar a cor dele, então aqui ele diz que o homem que é mau, ele também não pode mudar a condição dele. Porém, ele sozinho, ele não pode mudar, porque ele não tem capacidade para isso. Como é que ele pode mudar? Ele só pode mudar se ele for até Jesus, se ele aceitar Jesus na vida dele, ele aceitar o que Deus tem para ele, o plano que Deus tem para ele, aí sim ele vai mudar. Mas ele sozinho, ele não vai conseguir. Nós, seres humanos, somos fracos. Sozinhos nós não conseguimos nada, absolutamente nada. Por mais vontade que nós tenhamos, nós não conseguimos, infelizmente, né? Ou, na verdade, felizmente, né? Porque imagina se o homem fosse totalmente independente, se ele fosse forte. Para que ele ia? Ele não ia procurar Jesus, ele não ia procurar Deus, ele não seria humilde. A primeira coisa que ia assumir dele era a humildade. Ele ia se achar, ele ia achar que ele era poderoso, que ele podia tudo. Então, graças a Deus que o homem não pode tudo, né? O que seria desse mundo se o homem pudesse tudo? Vamos ver o que diz também Mateus, capítulo 15, versículo 19. Vamos ver o que Mateus tem a dizer sobre isso. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então, às vezes, quando a pessoa pensa, né, essa pessoa é malvada, ela faz coisas ruins. Na verdade, uma maldade ela não vem daqui, ela vem do coração. Então, o coração do homem foi corrompido. É por isso que ele faz tantas coisas que são ruins. Vamos passar para outra pergunta. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Vamos ver, Efésios nos fala disso. Ele nos fala disso no capítulo 2, versículo 3 e também no capítulo 4, versículo 18. Vamos ver o que nos diz Efésios sobre isso. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, nós somos descendentes, né, de Adão. Quer dizer que nós também fomos destinados a esse pecado. Por um homem só, nós nos tornamos pecadores. Mas também por um homem, nós nos tornamos salvos, que foi Jesus Cristo, né? Então, é isso que a gente tem que pensar sempre. Vamos ver o que diz aqui, então, em Efésios, capítulo 4, versículo 18. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Quando o homem ele é teimoso, quando ele insiste em fazer só o que é a vontade dele, Deus não pode fazer nada por ele. Infelizmente, Deus não pode resgatá-lo. Você só pode resgatar uma pessoa que quer ser resgatada. Se você vê alguém que caiu dentro do poço,
Você pode ajudar essa pessoa? Você pode. Você vai jogar corda, mas ela precisa pegar essa corda para que você possa tirá-la de lá. Se ela não quiser, ela não vai fazer isso. Ela não vai pegar a corda. E você não vai poder fazer nada. Infelizmente, ela vai morrer lá dentro do poço. Então, é a mesma coisa com Deus. Para você ter essa salvação, você precisa ir até Ele, você precisa pegar a corda que Ele vai te puxar. Mas se tu não pegares a corda, infelizmente Ele não pode fazer nada por ti, né? Vamos ver o que diz 1 Coríntios 2, versículo 14. Em 1 Coríntios nós também temos alguma coisa falando sobre essa natureza pecaminosa do homem. Vamos ver 1 Coríntios 2, versículo 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. O que ele quer dizer aqui? Se você não está aberto espiritualmente para receber o que Deus quer lhe dar, você não vai entender. Tudo que eu estou falando aqui agora vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você vai até sair daqui dizendo, meu Deus, olha, ela ficou fanática, tá louca, tá falando coisas assim que não tem nada a ver, ela não era assim. Mas na verdade não é isso. A verdade é que antes de começarmos a fazer o nosso estudo, nós fizemos uma oração. Pedimos para que Deus ele abrisse a sua mente, o seu coração, para que você pudesse estar preparado para receber esse estudo, preparado, que o Espírito Santo pudesse preparar você para receber esse estudo e essas palavras, para que você entenda. Então, quando você não está preparado, você não tem vontade, você não está aberto, tudo que é dito passa. Todas as palavras, elas se perdem no ar, né? Então, você precisa estar preparado, você precisa querer, você precisa estar em conexão com Deus para que você possa entender o que Ele quer dizer para você. Vamos ver aqui o que diz Romanos, capítulo 7, versículo 15 a 19. E depois, versículo 23 a 24. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Com muitas pessoas isso acontece, né? Às vezes você olha alguém que bebe, que fuma, que está num vício, que usa drogas pesadas, e aí você que está de fora, você julga essa pessoa, você diz, ah não, ela não para porque ela não quer, se ela quisesse ela pararia, não sei o que, mas às vezes o que está de fora, o que vem, essas forças do mal, né, que nos ficam em volta, elas são muito fortes. Às vezes a pessoa ela quer, mas ela não consegue. Então é por isso que aqui em Romanos ele diz assim: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Às vezes essa pessoa ela não gosta disso, ela não gosta do vício, mas ela já está ali tão habituada que ela não consegue, ela não conseguiu ainda ter uma entrega direta a Deus e deixar que Ele conduza, pedir a Deus forças para poder parar, forças para poder superar aquele vício, aquela coisa que lhe faz mal, né? Então, às vezes não é tão fácil assim quanto parece. É uma luta interior muito grande. Nós que estamos de fora, nós não sabemos. Às vezes nós não conseguimos entender a luta interior, porque a luta interior só entende quem está vivendo. Quem está de fora jamais vai poder entender. Por mais que tente, nunca vai poder entender essa luta. Bom, vamos ver aqui então o que diz em versículo 23 e 24, só para terminar aqui Romanos. Ele diz: mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Então, quando ela se perguntar isso, se você que está me assistindo agora, se você passa por esse momento na sua vida, se você tem um vício, se você não consegue, você vê que esse vício faz mal para você, faz mal para sua família, para os seus amigos, você passa vergonha por causa desse vício, você sente que não é bom. Na hora que você está fazendo ali, você está num momento de extrema alegria, mas depois quando você termina, que você vê as consequências que ele traz para você, você se sente mal, você se sente um pecador, você sente que
aquilo que você está fazendo não está condizendo com a sua atitude, com a sua postura, a postura que você quer mostrar para aquelas pessoas que estão lhe vendo. E aí você pode se perguntar, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Quem? Só Jesus Cristo. Ele é o único que vai poder levar e livrar você de todo esse mal, de toda essa coisa ruim que fica em torno de você. Então, faça um voto com Cristo, peça para Ele, entregue a sua vida para Ele de verdade, tá? De verdade, não é só a metade, mas entrega para Ele de verdade, pede para Ele iluminar o teu caminho e te dar força, porque eu tenho certeza que Ele vai te dar. É Ele que sustenta todas aquelas pessoas que têm fé nele, tá bom? Então, se você está passando por isso, experimente fazer isso a partir de hoje, entregue para Ele e peça para Ele não lhe dar vontade. Não, se você fuma, Senhor, me dá vontade de parar e faça com que essa vontade seja maior do que eu, tá? Maior do que essa vontade seja a tua vontade de me resgatar e me tirar desse mundo que vai me levar à morte eterna, tá bom? Então, vamos passar para a pergunta número 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Né? Acabamos de falar da morte eterna, essa morte que veio originária do pecado. Então, mas Deus ele tem um plano para nós, ele estabeleceu um plano para nos salvar dessa morte eterna. Vamos ver. Esse plano está descrito em João, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá procurar João. Ele diz assim, ó: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o plano da salvação? Para nos salvar do pecado que nós cometemos, que o ser humano cometeu, Deus ele foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por nós. Ele foi capaz de se separar do seu filho durante alguns segundos, porque quando Jesus morreu, ele se separou de Deus. Mas logo depois ele ressuscitou, porque é isso que vai acontecer com todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, que aceitam Deus como seu Pai. Tá bom? Então, o plano da salvação é essa. Jesus veio e nos salvou. Então, agora, a única coisa que nós temos que fazer é aceitar e viver conforme as palavras, conforme os mandamentos de Deus. É só isso, não tem algo mais simples do que isso, né? É algo simples, mas que também pode ser bem complicado quando você não tem fé, quando você não crê. Então, é necessário que você creia primeiro e depois, quando você começar a crer, tudo vai mudar na sua vida. Mesmo os maiores problemas, eles vão se tornar bem pequenininhos, porque não existe problema grande para um Deus que é bem maior do que os seus problemas, tá? Então, vamos ver aqui. Questão 6. O que Jesus fez por nós na cruz? O que ele fez? O que aconteceu lá na hora que Jesus estava lá padecendo naquela cruz? O que ele fez por nós? Vamos ver isso. A resposta está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E também nós temos essa resposta em Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Vamos ver o que diz 1 Pedro. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então, todos aqueles ferimentos que Cristo teve, todos aqueles ferimentos representavam o pecado da humanidade inteira. Então, no seu corpo, ele levou o pecado de todos nós. Quem nesse mundo faria isso hoje por você? Quem seria capaz de morrer por você hoje? Morrer porque ele quer te salvar. Quem seria capaz de dizer para você agora: me dá todos os teus pecados, eu já tenho eu, quanto pecadora, eu tenho os meus, mas eu quero carregar os teus. É humanamente impossível. Então, Jesus ele conseguiu porque ele estava totalmente em conexão com Deus. Ele não tinha pecado. Ele pegou o pecado de todo mundo para nos salvar.
Então vamos ver aqui o que diz, o que Isaías 53, versículos 5 e 6 dizem sobre isso. Vamos ver. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Então veja, Jesus pegou todo o castigo que a humanidade merecia. Ele não merecia isso, ele não fez nada. Mas ele veio disposto a nos salvar. Vamos ver aqui. Outra pergunta agora, pergunta número 7. Quem pode mudar a natureza humana? Essa resposta está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, e também está em João, capítulo 8, versículo 32. Vamos ver? Quem pode mudar a natureza humana? Será que o homem pode mudar a sua própria natureza? Vamos ver. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Então, o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente. Olha só que bonito! Você sabia que hoje, quando Jesus subiu aos céus, o mundo não ficou só. Ele deixou quem? Ele deixou o Espírito Santo nesse mundo. É o Espírito Santo que nos guia, é ele que nos dá o direcionamento que nós precisamos. Então nós precisamos estar em conexão com o Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos tirar desse mundo de pecado e nos dar a possibilidade de ter a salvação quando Jesus voltar. Então, olha só, então o Espírito do Senhor dominará você e você vai agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente, tá? Então, o que você entende por isso? Entenda que quando você entrega a sua vida ao Espírito Santo, ele muda você. Então, você sozinho, você não pode mudar. Se você tem um vício, lembrando sempre, você tem um vício, você não vai sair desse vício sozinho. Entrega a tua vida ao Espírito Santo de Deus para que ele possa guiar, para que ele possa te transformar. Deixa que ele te transforme, porque ele pode fazer isso. Mas se você sozinho, você não pode. Vamos ver então o que diz aqui João, capítulo 8, versículo 32. João também fala sobre isso. Vamos ver o que ele diz. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Viu? Então, é necessário que você comece a crer em Jesus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que é conhecer a verdade? Quando você é criança e seus pais começam a lhe contar uma história, né? Você fica pensando às vezes, será que isso é verdade? Será que aconteceu realmente? De onde ele tirou isso? Como ele inventou? Então, a mesma coisa é a verdade de Deus, é a verdade de Cristo, é a verdade do Espírito Santo. Onde é que você vai encontrar essa verdade, conhecer essa verdade que vai te libertar? É na Bíblia. Então, não adianta você pegar outros livros que explicam a Bíblia. Tá? Você pode usar esses livros como base, porém, é necessário que você sempre compare. Você deve pegar a matriz. Se você tem acesso à matriz desse livro, por que não ler a matriz e ver se o que estão falando nesse outro livrinho que está explicando a Bíblia é verdade, é real? Compare. Você tem inteligência. Deus lhe deu inteligência para que você possa ler e entender. Se você não entendeu, você quer ajuda, pegue aquele livro, né? Você tem um livro de ajuda? Pega. Mas pega o livro e compara. Não acredite só no que aquele livro está dizendo para você. Porque às vezes pode acontecer que ele esteja errado. Tem algumas coisas que foram mudadas, tem algumas coisas erradas ali, né? Até porque ele foi escrito por mãos humanas, assim como a Bíblia, porém, a Bíblia foi escrita por mãos humanas, mas por alguém que estava inspirado por Deus, tá? Então,
é necessário que você saiba ler e que você saiba interpretar. Se você não sabe ler, não tem problema. Hoje existe Bíblia em áudio, você pode ouvir, tá? Você não pode mais ler, você perdeu a sua visão, não tem problema. Hoje Deus ele assim como o inimigo ele usa todas as tecnologias para te atingir, tá? Para te desviar do caminho certo, Deus também ele usa as tecnologias para te trazer para o caminho de verdade, tá? Então, se você não pode ler, ouça a Bíblia. Existe Bíblia em áudio em qualquer site que você vá, um site religioso, você vai ouvir a Bíblia. Se você é católico, leia a sua Bíblia católica, mas leia a sua Bíblia, tá bom? Não deixe de ler, não acredite naquilo que lhe dizem, porque quando você acredita naquilo que as pessoas falam para você, você não tem base para discutir, você não tem base para afirmar os seus pensamentos. Você só vai ter base para poder compreender e defender a sua opinião quando você lê, tá bom? Então, quando você se apossou daquele livro, você tem plena consciência daquilo que você está falando. Você não só está repetindo porque alguém disse, tá? Então, quando chegar o momento em que você estará na frente de Deus, assim como Adão esteve na frente do Senhor e que ele se escondeu, não deixe que isso aconteça com você. Não se esconda. Haja agora que você ainda tem tempo, comece a agir, pegue a sua Bíblia, seja ela católica, seja ela protestante, evangélica, a Bíblia que você tiver na sua casa, leia, porque a Bíblia ela não pode ser mudada, mas os livros que você lê, que foram baseados na Bíblia, esses sim podem ser mudados, porque eles não foram inspirados por Deus, tá? Nem todos eles foram inspirados por Deus. Então, aquele que foi inspirado por Deus, você vai reconhecer. Porque aquele livro que foi inspirado por Deus, ele não mudou nada do que está escrito na Bíblia. Mas aquele que não foi inspirado por Deus, ele vai ser baseado na Bíblia, mas ele vai conter algumas ficções. Você já assistiu algum filme baseado em fatos reais? Um filme baseado, a palavra baseado quer dizer que ele tomou como base aquela verdade. Então, um filme baseado em fatos reais, ele vai ter fatos reais, mas ele também vai ter ficção. Vai ter o toque do autor, né? Aquela pessoa que escreveu lá a história, ela deu o seu toque pessoal. A mesma coisa é um livro baseado na Bíblia, tá? Então, se você tem esse livro, se você usa esse livro como verdade, comece a repensar um pouquinho e comece a ler a sua Bíblia e compare com esse livro que você tem como verdade. A primeira incoerência que você achar, pare e reflita sobre essa incoerência que você encontrou. Porque se tem incoerência, é porque tem alguma coisa errada, tá bom? Então, só esse conselhozinho, tá? Para você poder seguir no caminho verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos passar para a questão número 8. Vamos lá, questão número 8. Ele diz assim: a salvação depende de boas obras? Será que a minha salvação ela vai depender de boas obras? Se eu dou comida para um pobre, né, alguém que está com fome, se eu vou lá dar um banho em alguém que não pode tomar banho, um mendigo, alguém assim. Será que se eu fizer isso só, eu vou ser salvo? Será? Vamos ver. Vamos ver o que Efésios nos diz isso. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Você viu? Efésios nos diz que a salvação não é resultado dos esforços de vocês. A salvação ela vem de Deus, tá? Então, você, por mais boas ações que você faça, se você não tiver fé em Deus, se você não tiver fé em Jesus, de nada vai adiantar. Nem uma boa ação que você fizer, quando você estiver de frente para Deus e que Ele lhe perguntar, né? Mas o que você fez enquanto você estava na terra, né? O que você fez enquanto você estava vivo? Você vai dizer, eu dei de comer a quem tinha fome, eu limpei
a pessoa que estava suja, eu dei roupas novas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas será que quando você fazia isso, você estava pensando que Jesus também faria se ele estivesse no seu lugar? Você teve fé, você acreditou em mim, você acreditou que você estava fazendo aquilo porque ele veio para salvar você e que agora todo aquele que crê será ressuscitado? Então, se você não tem fé nisso, se você não tem fé em Jesus, se você não crê que ele veio, que ele ressuscitou, que ele voltou para Deus, ele voltou para o céu e que depois ele vai voltar para nos buscar, infelizmente de nada vai adiantar a sua boa ação, tá? Então, o mundo ele não é feito de boas ações. A salvação ela não é adquirida através de boas ações, porque não é você que tem a sua salvação, é Jesus que tem a sua salvação. Então, se você não for até ele, se você não acreditar nele, você não terá a sua salvação, tá? Vamos ver aqui o que Gálatas fala sobre isso também. Gálatas também fala sobre as boas ações que você faz, se elas vão influenciar na hora da sua salvação ou não. Se só essas boas ações, elas serão necessárias para que você seja salvo. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Viu? Então, ninguém vai ser aceito por Deus por fazer o que manda a lei. O que manda a lei dos bons costumes, né? A lei da boa convivência. Ninguém vai ser aceito por Deus por causa disso. A gente vai ser aceito por Deus quando nós realmente acreditarmos em Cristo, tivermos fé nele. Vamos ver aqui nossa última pergunta, pergunta 9. Como pode o homem alcançar a salvação? Então, depois de tudo isso que nós vimos, será que existe uma forma para você encontrar essa salvação? Vamos ver? Essa resposta está em 1 João, capítulo 5, versículo 11. Vamos ver o que ele diz. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Então, Deus nos deu a vida eterna e essa vida já é nossa. Nós já ganhamos, nós já temos a nossa salvação por meio de Jesus Cristo que morreu por nós. Então, vamos ver o que diz aqui em Hebreus. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Hebreus também fala sobre isso. Vamos ver o que ele diz. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, algo muito simples, falando em obediência. Quando você tem, de novo, o exemplo dos filhos, da criança, né? Quando você tem filhos, você quer que esses filhos sejam obedientes. Você não quer filhos mal educados, filhos desobedientes, você não quer isso. Né? Então, quando você cria seus filhos, a única coisa que você quer é que eles sejam obedientes, que eles obedeçam às suas ordens, que eles façam o que você está mandando. Mas não é porque você é um tirano, e sim porque você quer o melhor para ele, você quer o bem dele. Assim é Deus para conosco. Nós somos os filhos de Deus e ele só quer o que é melhor para nós. Mas mesmo a criança, ela tem a possibilidade de obedecer ou não. Assim como você tem o livre-arbítrio de obedecer a Deus ou não, de seguir os mandamentos dele ou não. Então, hoje eu acho que esse estudo ele foi muito proveitoso, eu adorei fazer esse estudo, porque é sempre bom nós lembrarmos do que Deus quer para nós, quais são os planos dele para nós, para nossa vida, né? Então, de que maneira eu posso ser salva, de que maneira eu posso adquirir essa salvação? Só depende dele e depende da minha vontade também, da minha fé nele, no Espírito Santo, da minha fé em Deus, em Jesus, tá? Então, eu desejo que você reflita bem depois desse estudo, reflita na sua vida, veja o que não está certo. Pense que se Jesus voltasse agora, se você estivesse frente a frente com Deus e ele lhe perguntasse o que você fez durante todo o tempo que você passou na Terra. Você tem 50 anos, você tem 10 anos, você tem 20 anos, não sei,
tá? Então, dependendo do tempo que você passou aqui, o que você responderia para Deus se Ele lhe perguntasse? Por que você acha que você merece a sua salvação? Você acha que você fez? O que você fez? Se você acha que você vai se esconder ou não? Então, se você acha que você vai se esconder de Deus pelas coisas que você fez, que você faz hoje, então é hora de mudar, né? Vamos tentar mudar. E o primeiro passo para a mudança é abrir o seu coração, a sua vida para Jesus. Ele vai tirar o seu vício, Ele vai tirar as suas manias, Ele vai tirar todas as vontades que você tem de fazer o mal para outra pessoa, para o seu irmão, para sua irmã, para sua família, tá bom? Então, pense nisso, acredite que Deus ele pode lhe resgatar, Ele pode lhe salvar. Basta você segurar a corda que Ele vai puxar você, tá bom? Então, agradeço muito pela sua companhia, espero que nós estejamos juntos também semana que vem. Um grande abraço e um beijo, até lá. Tchau!